que é do PV de São Paulo. Nós vamos tratar de vários temas aí, inclusive as pautas do Congresso, e junto com a gente o Caio Portugal, que é vice-presidente do Secov. Bom dia a todos, bom dia, deputado. Bom dia, Denise, bom dia, Caio, Adriano e todos que nos acompanham. É uma honra e uma alegria estar aí com vocês hoje. Adriano Sartori também, que é vice-presidente de Gestão Patrimonial e Locação, Caio Portugal, que é vice-presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Adriano, bom dia. Bom dia a todos. Bom, então vamos começar falando, deputado, pelas Vocês pautas. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Agora sim. Bom, eu acho que podemos começar falando das pautas do Congresso, né? Que nós tivemos uma prioridade muito grande aí nos últimos meses em relação às medidas relacionadas ao combate à pandemia, ao impacto econômico também da pandemia. E tributária, reforma administrativa, tudo isso acabou ficando em segundo plano. Deputado, eu queria saber qual a sua expectativa, agora que há sinalização dessa possibilidade de uma retomada. Antes, eu queria lembrar que Basílio Jafé, presidente do Secov, também está nos acompanhando. Basílio, sua mensagem aí registrando, viu, deputado? Bom dia, Basílio. Então, Denise, de fato, nesses últimos, desde do meio de março, né? Estamos completando 3 meses, a pauta única do Congresso Nacional foi a pauta de enfrentamento imediato aos efeitos econômicos, sociais e sanitários da pandemia. Né? Aprovamos auxílio emergencial, linhas de crédito, enfim, uma série de projetos. Acho que a Câmara e o Senado fizeram o seu papel até surpreendentemente bem com todo esse funcionamento virtual. Eu me surpreendi positivamente com o funcionamento. Mas chega um momento em que as pautas urgentes elas precisam abrir espaço para as pautas estruturantes e para as pautas importantes. E há um consenso generalizado entre os líderes partidários, acredito que entre a sociedade também, de que é necessário, 2 são as reformas estruturantes mais importantes a serem enfrentadas nesse momento pós-pandemia. Já eram antes e agora a pandemia só tornou mais agudo, aguda a necessidade de discutirmos essas 2 reformas que, como todos sabem, é a reforma tributária, que já tem comissão mista constituída, já foi amplamente discutida no final do ano passado, e a reforma administrativa. Veja, eu tenho mixed feelings com respeito. Às vezes eu acordo otimista, às vezes eu acordo um pouco mais pessimista ou realista, eu não sei. O fato é o seguinte, por um lado eu vejo que há um consenso grande da necessidade das reformas. E há um consenso grande quanto aos princípios genéricos que devem nortear essas 2 reformas, tanto a tributária como a administrativa. Agora, quando nós descemos um pouco mais ao detalhamento, à concretização, aos textos, né, à proposta, ao relatório de reforma tributária, às discussões das comissões, a gente vê que começa a haver algumas divergências e algumas posições, às vezes, difíceis de serem conciliadas. O fato é o seguinte, eu tenho cobrado, e vejo muitos colegas meus cobrando também, que o governo entre nessa discussão de forma mais organizada. Nós estamos já há 1 ano e meio do governo do presidente Bolsonaro e nós não temos clareza ainda, como parlamentares, acho que como sociedade, nós não temos clareza ainda de qual seja a reforma tributária que o governo quer apresentar para o país. Nós não temos clareza ainda, embora nós concordemos, pelo menos eu concordo com os princípios que são muitas vezes elencados para nortear uma reforma administrativa. Em termos concretos, nós não temos uma reforma administrativa apresentada e algo que seja palpável, que seja discutível, além de princípios. Isso, no caso da reforma tributária, dificulta muito a discussão, porque quem tem todos os dados, microdados, a capacidade de negociação com os entes federados, com os vários setores, é o governo. O governo tem essa capacidade, ele teria que liderar essa discussão. E o problema é mais grave ainda quando se refere à reforma administrativa, que ela
quase 100% da reforma administrativa, constitucionalmente, é de iniciativa privativa do Executivo, porque mexe com estrutura administrativa e, portanto, a iniciativa tem que ser vindo do Palácio do Planalto. Então, o meu mixed feelings é por conta disso. Eu vejo que há um consenso em torno dos princípios, há uma vontade, há uma consciência generalizada de que o momento é esse, é isso que nós precisamos fazer, mas eu não vi ainda as engrenagens se organizando de tal forma para que isso tenha a celeridade e a efetividade que nós esperamos. Mas eu acredito que o presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia, disse que quer retomar nas próximas semanas a discussão da reforma tributária, e eu espero que todos, inclusive o governo, se debrucem sobre essa discussão no segundo semestre, para que a gente possa ter um texto que, se não é o ideal, que pelo menos seja como você disse, Denise, um texto de simplificação tributária. Às vezes o ótimo é inimigo do bom. Se a gente não consegue fazer uma ampla reforma, profundíssima, e eu reconheço que é difícil, uma reforma tributária, principalmente num país em que há 3 níveis de entes federados, os municípios aqui são entes federados pela Constituição. É complicado fazer uma reforma tributária profunda e ampla, mas vamos tentar mirar lá para que, pelo menos, uma simplificação que melhore o ambiente de negócios seja produzida nesse próximo semestre. É basicamente isso que eu estou vendo agora. E sou membro da Comissão da Reforma Tributária, a comissão tanto a mista, que foi aquela criada, que não tem tanto fundamento regimental, mas é importante para produzir um consenso entre as duas casas, para não discutir ad eterno essa pauta. Também sou membro da Comissão da Câmara e estou ansioso por voltar a me debruçar sobre esse tema na Câmara dos Deputados. Agora, deputado, a reforma tributária que estava sendo discutida, inclusive que havia possibilidade de fusão com a proposta que está correndo no Senado, ela criou muitas divergências, né? O setor de serviços muito preocupado com taxação, o setor da construção também. Eu queria saber se ela seria retomada com alguma reformulação dessa base, essa possibilidade de alguns setores terem um aumento muito forte de encargos na redistribuição de carga tributária, e lembrando que Rodrigo Maia dá a entender que ele conta com a possibilidade de uma discussão rápida, tanto que ele queria incluir aquela ideia de um super-refis na proposta de reforma tributária. E o super-refis talvez seja uma coisa urgente diante das dificuldades que as empresas estão enfrentando em função da pandemia, não é? Deputado, agora não estou ouvindo bem. Não está saindo o seu som, deputado. Não está saindo? Agora sim. Agora foi. Sim. Acho que era mau contato aqui no microfone. Minha percepção é a seguinte: nós vamos ter um país, já temos e vamos ter daqui a 2, 3 meses, um país em extrema dificuldade econômica. Se já era difícil, e eu conversei bastante com o Dr. Basílio, com o Caio, sobre o setor da construção em especial, conversei com bastante representante de entidades do terceiro setor, de serviço, enfim. Se já era difícil, antes da pandemia, discutir um aumento significativo de carga tributária para alguns setores, eu acredito que essa dificuldade se torna mais grave no pós-pandemia, com todos os setores lutando para se reerguer. Por isso mesmo, eu acredito que uma reforma tributária ambiciosa, como se pretendia no início, talvez não seja factível. Talvez nós tenhamos que nos contentar com uma simplificação, eventualmente com uma unificação dos tributos federais e não mexer em alguns outros tributos. Enfim, eu realmente vejo com mais dificuldade no pós-pandemia, com o cenário que tem se desenhado agora, retomar exatamente aquele texto que estava sendo discutido por conta desses fatores. E nós, de fato, nós vamos precisar discutir no novo cenário. Nós não regulamos, nós não fazemos lei para o país ideal, a gente vai ter que fazer uma reforma tributária para o país concreto que vai sair lá em agosto, setembro, outubro, que é o que tudo indica, é um país em extrema dificuldade, principalmente o setor de construção, sim, e o setor de serviços. Então, nós estamos pensando em fazer
uma nova lei de falência só para atender esse setor que vai estar completamente em frangalhos, infelizmente, no pós-pandemia. Então, nesse cenário que a gente está lutando para manter vivas as empresas, manter viva a atividade econômica, nós pensarmos em um aumento drástico da carga tributária não me parece nem um pouco factível nesse novo cenário. Caio, Adriano, alguma observação em relação a esse tema das reformas? Eu acho que o deputado ele resumiu bem, ele foi bem claro assim na visão dele, e essa visão dúbia, né, que a gente tem por conta até do executivo, em especial o governo do presidente Bolsonaro não ter ainda formulado, né, e formalizado as suas propostas, tanto no que se refere na reforma administrativa quanto na tributária, realmente gera essa, como ele falou, né, esse mixed feeling que ele tem, né? Eu acho que a sociedade civil tem enxergado também da mesma forma, né? Eu só ia aproveitar, a gente já falou isso, essa questão muito longamente com o deputado Henrique, acerca da questão de como a gente vê a questão da reforma tributária. A gente vê muito mais uma necessidade de simplificação do que efetivamente de uma reforma nova, criando um novo, o IBS, né, ou IVA, como queira falar, que para o nosso setor ele é bastante complicado na medida que ele vai significar um aumento de carga violento, né? Lembrando o setor tanto da incorporação imobiliária, quanto da construção civil, quanto da locação, até por não serem contribuintes do ICMS, né? E esses insumos, eles entram na nossa cadeia, então a gente não tem o benefício do crédito desses insumos na forma cumulativa. Então, isso significa um aumento de carga direto no caixa das empresas, que pode significar, inclusive, a inviabilidade do setor, né? E o que a gente vem defendendo é justamente a manutenção daquilo que nos trouxe até aqui, que é a segurança jurídica, né? Falando até especificamente da questão da incorporação imobiliária, que é do patrimônio de afetação, que garantiu, né, e já foi testado até pelo próprio judiciário, a garantia da Receita para a Receita Federal, o que significa a garantia para o contribuinte e para a sociedade, que mesmo essa atividade, quando é impingida de algum tipo de estresse, até de empresa sobre a égide da recuperação judicial, garantiram ao erário público a manutenção da sua receita. Então, acho que é importante retomar, e como o deputado bem colocou, a gente tem que estar olhando agora, infelizmente, tem um ingrediente adicional, que é esse, vamos dizer, desorganização da economia, e como a gente deve utilizar a questão da simplificação tributária para que ela possa auxiliar as empresas justamente a retomar a sua atividade, de recuperar a sua capacidade de construir e gerar riqueza, né? Acho que isso o deputado está com um termômetro muito parecido com o que a gente está enxergando, né? E acho que é fundamental ter, e até a gente fica feliz de tê-lo nessa comissão especial, né? Como ele bem colocou, apesar de não ter uma previsão regimental, mas foi muito inteligente, tanto do ponto de vista do presidente da Câmara quanto do Senado, de fazer a reunião das duas propostas, tanto da PEC 45, que está na Câmara, quanto da 110, que está no Senado, para que se ache um denominador comum e um rito, né, de discussão e desenvolvimento dessa proposta, para que ela possa ser, de fato, um instrumento para a recuperação econômica, né? Então, em relação a essa questão das reformas, acho que a gente converge para o mesmo entendimento aí do deputado, né? Deputado, por favor. Não, perfeitamente. Muitas vezes eu penso, assim, durante a minha campanha eu falei muito, e falo ainda, é uma das bandeiras do meu mandato, sobre reforma política e reforma eleitoral, né? Reforma do sistema de governo, reforma eleitoral, enfim, outra coisa que todo mundo sabe que a gente precisa fazer. Mas nós precisamos ser muito prudentes nisso, e eu estou citando isso porque eu acho que a reforma tributária faz parte de uma mesma categoria de reformas em que se incluem a política eleitoral. São reformas extremamente estruturantes. E quando a gente é muito ambicioso com relação a elas, nós acabamos esbarrando nas limitações fáticas que tem esse tipo de discussão. Reforma política do sistema de governo, reforma eleitoral e a reforma tributária, elas são muito propícias, eu digo quando elas descem a profundidade, mudam estruturalmente esses sistemas. Elas são muito propícias a ambientes constitucionais mesmo, de constituinte, de assim, como é que nós vamos organizar nosso país daqui para frente. Uma vez que você estrutura com aquelas bases,
fazer uma reforma política, uma reforma eleitoral, é deslocar completamente o eixo do poder com o jogo andando. Uma reforma tributária muito ampla, ela também acaba sendo deslocar completamente o eixo das relações econômicas, né? Enfim, por isso que eu era mais ambicioso, eu acreditava mais, mas depois que eu fui discutindo, e o diálogo com o Secov, com o Basílio, com o Caio, com o Adriano, sempre foi importante para isso, eu fui vendo que talvez o que nós precisamos realmente é uma simplificação brutal do nosso sistema tributário, que dê segurança, e depois pensar pequenos passos. Vamos ajustando aos poucos, vamos ser um pouco mais conservador e fazer pequenas reformas que vão melhorando. Às vezes a gente acha que nós vamos ter uma reforma que vai ser a panaceia para todos os nossos males e que vai refundar o país em bases mais racionais, enfim. E muitas vezes a história nos mostra que assim, os bons sistemas são construídos a partir de pequenas melhorias e de pequenas ajustes que vão sendo testados, vão sobrevivendo ao teste do tempo, vão se adaptando às circunstâncias e acabam sendo mais benéficos para todos do que grandes reformas. Hoje, a minha posição com relação à reforma tributária tende a isso, e os culpados, parte dos culpados estão aqui. Agora, deputado, ainda nessa questão de reforma tributária, para encerrarmos o tema, o ministro Paulo Guedes, principalmente, sempre insiste em atrelar toda a discussão à desoneração da folha de salários. Parece ser uma proposta dele desde sempre, né? E mesmo agora ele volta a tocar nesse assunto, até pelas dificuldades, piora de mercado de trabalho. O senhor acha que dá para entrar por esse caminho, misturando com reforma tributária, ou seria uma questão mais específica? Então, esse é um tema que para mim é muito caro, em primeiro lugar, porque agora eu esqueci o número, acho que é a emenda 14. Essa foi uma emenda que eu fiz em muita conversa com o pessoal da ABAP, da Associação Brasileira de Advocacia Tributária, o Dr. Halley Henares e a equipe de professores que ele tem lá, é justamente o que nós sentimos falta na reforma tributária, na discussão, uma reforma sobre desoneração, a discussão sobre a desoneração da folha de pagamento. Agora, princípio número 1, a gente não pode jogar para a torcida. Não adianta achar que a gente vai fazer uma mega desoneração da folha, o Estado já vai ter uma queda de arrecadação, já está tendo, todos os entes federados, uma queda de arrecadação gigantesca, então a gente tem que, de novo, ser realista. Uma desoneração da folha eu acho que é muito conveniente que seja discutida, mas ela precisa ser feita com muito equilíbrio e sem demagogia. Eu ainda não vi uma proposta que venha do governo consistente e que de fato esteja influindo lá na Câmara dos Deputados. A nossa proposta fazia ainda faz, né, está tramitando como emenda, uma desoneração por faixas da folha de pagamento, né, com um critério que privilegie quem emprega mais e paga melhor. Então, as alíquotas seriam, na verdade, as alíquotas iriam diminuindo na medida em que mais empregados estivessem sendo pagos pela empresa, com um salário melhor. Aí a alíquota iria de 11% para 13%, para 15%, dependendo da situação. Isso daí, com todo mundo que eu conversei, tive um diálogo amplo com o próprio relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, com o presidente da comissão, que é o deputado Hildo Rocha, e que a equipe técnica que está auxiliando a comissão também foi muito receptiva à proposta, mas esse debate foi interrompido, de fato, no final do ano passado e precisa ser retomado. Mas, em resumo, Denise, eu acredito que é um dos eixos que tem que ser discutido numa reforma tributária, contanto que isso não seja feito de forma demagógica para jogar para porque o país precisa, sim, dar fôlego para as empresas, precisa ajudar as empresas a se recuperarem, mas nós precisamos manter a arrecadação do Estado, que contraiu dívidas nesse período. Nós estamos discutindo agora, eventualmente, ampliação da renda básica. Enfim, nós não podemos ser levianos de achar que o Estado não vai precisar ter a manutenção da arrecadação através dos impostos sobre a folha. Mas
de qualquer forma, eu acredito que tem que ser, sim, discutida. Perfeito. Deputado, e vamos Denise, falar então... Denise, Pois não. desculpa, eu tenho uma pergunta para o deputado. Claro. Deputado, acho que como o Caio bem colocou, o segundo semestre, enfim, a gente vai encontrar uma economia bastante fragilizada, né, diante de tudo que a gente está vendo. E, ao mesmo tempo, uma reforma administrativa, ela, claro, tem uma reação, uma previsível reação de muitas entidades, né, de muitos, enfim, servidores, principalmente. Nós estamos num ano eleitoral. E eu fico feliz com o seu otimismo e com a sua confiança que o segundo semestre isso possa seguir adiante. Mas qual que é a sua sensibilidade, considerando que no ano eleitoral qualquer medida como essa ela é sempre mais sensível? Assim, em primeiro lugar, com relação à reforma administrativa, eu não sei se eu me fiz claro, Adriano, eu acho que ela só anda se o governo tomar a dianteira. Não adianta esperar o Congresso fazer isso, porque tem um problema constitucional de iniciativa e tem também problema político de negociação. De fato, a reforma administrativa vai ter uma pressão corporativa muito grande. Eu acredito, agora fazendo a minha leitura política do momento, eu acredito que o setor público, os três poderes e todo o setor público brasileiro está fazendo uma leitura equivocada da crise. Nós não estamos dando a nossa contribuição formalmente, em termos de sacrifício. A gente está vivendo um período em que está todo mundo no mesmo barco sofrendo e precisa ter uma distribuição equitativa dos sacrifícios e das perdas. Para nós, eu digo aqui como servidor público, como agente político, quem recebe salário do setor público, nós precisaríamos dar nossa cota de contribuição para esse sacrifício conjunto que está sendo feito, nós que já temos estabilidade, temos garantia de que no dia X vai cair o nosso salário. Eu acredito, e tenho falado isso na Câmara, que no pós-pandemia, se nós não nos irmanarmos nesse sacrifício que o Brasil inteiro está fazendo, pode vir algo, o pêndulo pode voltar de uma forma mais agressiva, com razão, né? Vocês passaram todos esses meses com todo mundo dando a sua contribuição e nada foi feito para dar uma contribuição pelo setor público. Eu entendo também o presidente Rodrigo quando diz que ele topa fazer algo contanto que os três poderes entrem, porque ele tem que defender o parlamento e o parlamento já está às vezes mais sujo que pau de galinheiro, todo mundo acha que a culpa e fazer uma coisa só para os deputados e senadores, embora eu acho que tenha que fazer mesmo, não importa os outros. Mas eu entendo a posição política dele de cobrar do judiciário e do executivo também uma redução nos salários, nos vencimentos, para contribuir com esses auxílios que nós aprovamos, enfim. Então, eu me perdi um pouco na resposta, mas a reforma administrativa precisa vir do executivo para que ande de qualquer forma. E eu não vejo também, de fato, uma aprovação da reforma administrativa esse ano, entendeu, Adriano? Eu estaria sendo otimista demais, porque, convenhamos, uma reforma administrativa ela tem impactos parecidos com uma reforma da Previdência, não é uma discussão que se faz em 2, 3 meses. E a gente tem que lembrar que a reforma da Previdência estava sendo gestada pela Câmara e pela sociedade brasileira há 2 anos, quando foi aprovada, 3 anos, desde daquela época do Temer, com Arthur Maia relatando. Então, era um tema muito maduro. O tema da reforma administrativa é um tema que precisa ainda ter essa... não tem jeito, a política tem o seu tempo. Não adianta querer aprovar uma reforma administrativa, não adianta querer aprovar uma lei de fake news em 2 semanas, entendeu? Não vai aprovar, é um tema gigantesco que precisa de debate. Uma reforma administrativa também precisa de meses de debate. Agora, se não começar agora, não consegue ter no começo do ano que vem, no meio do ano que vem, enfim, um texto e um consenso minimamente construído. Diretamente, para não ser prolixo, eu acho que é possível, sim, que se comece uma discussão, mas eu não acho que vai ser aprovado nesse ano eleitoral. É algo que precisa ser gestado agora para ser aprovado no ano que vem. Agora, deputado, eu acho que vale lembrar que tinha a PEC emergencial, que mexia em certa medida, não é, com a remuneração, os gastos com a folha, em caso de necessidade de algum corte para cumprimento de teto de gastos e outras regras. E quando começou a pandemia, que houve a flexibilização, por exemplo, de contratos do setor privado, o ministro Paulo Guedes quis preservar dos servidores, de modo geral,
porque ele acha que seria um caminho para a retomada depois. Então, seria poder de compra, poder de consumo e ajudando depois a alavancar a economia. Não parece meio contraditório isso? Contraditório da parte dele? Da parte dele. Sim, bom. Porque tem um rombo imenso agora das contas também, né? Sim. Bom, eu sou advogado. Me parece contraditório superficialmente o discurso. Assim, nós vivemos, o setor público no Brasil, de fato, não quer, tem muita gente que trabalha muito, a maioria das pessoas que eu conheço é dedicada, enfim, mas nós vivemos numa realidade meio paralela no setor público brasileiro, né? Com a média de remuneração, com a estabilidade, nós precisamos pensar o tamanho do Estado, não tem outro jeito. E nós precisamos superar esse paradigma atrasado de que associa indiscriminadamente aquilo que é público com aquilo que é estatal. A função do Estado, primordialmente, ela precisa ser regular os atores da sociedade de forma que os interesses individuais legítimos confluam por meio de uma boa regulação ao atendimento ao bem comum. Isso é o que nós precisamos fazer primordialmente. Depois, claro, o Estado precisa entrar naquilo que é necessário e a amparar as pessoas para que todo mundo tenha um mínimo de dignidade. Mas, nesse cenário, eu não vejo assim, que é uma boa estratégia para alavancar a economia no pós-Covid, manter o setor público com os privilégios que tem hoje. Eu acho que nós precisamos repensar o papel do Estado, repensar as carreiras do Estado para que ele não seja tão pesado em cima da sociedade. Digo isso não de forma... Já virou um clichê falar isso, mas os clichês geralmente são clichês porque são verdadeiros. A gente que conhece a estrutura do poder público sabe que é preciso enfrentar esse momento e a gente não vai melhorar significativamente, de forma sustentável, o nosso ambiente econômico se não for endereçando esse problema do setor público no Brasil. Agora, deputado, vamos falar do PL 1179, né, que triste. teve já... Então, teve vetos. Exatamente. Eu queria a sua avaliação em relação ao resultado final. Sim, Denise. Primeiro, o PL 1179 foi um PL que foi de iniciativa informal do ministro Toffoli, presidente do STF, que montou uma equipe de juristas e copiou e se inspirou em leis emergenciais, principalmente na Lei Fayot, lá de 1918 na França, durante a gripe espanhola, enfim, para fazer pequenas intervenções nas relações privadas de forma a se adaptar a um período de muita mudança nessas relações e no ambiente econômico. E o principal objetivo dessa lei era silenciar sobre os assuntos que queríamos silenciar. O que eu quero dizer com isso? No nosso Código Civil e no nosso ordenamento jurídico, nós temos instrumentos aptos a lidar com o período de crise e com imprevisibilidades e com onerosidade excessiva dos contratos, nós já temos isso. Tá? Então, a lei vinha para fazer pequenos ajustes pontuais e deixar claro que o nosso regramento consagrado ele estava valendo durante esse período e que, portanto, não se aproveitasse a bagunça gerada pela pandemia para pleitos judiciais oportunistas, para revisões contratuais, para retroatividade dos efeitos a obrigações já vencidas antes da pandemia, enfim. Eu não, confesso aqui uma limitação minha, eu não vi o potencial polêmico daquela questão do síndico, que virou o grande tema do negócio, era uma coisa completamente periférica dentro do projeto. A nossa intenção era a seguinte, governador fazendo uma coisa, prefeito fazendo outra coisa, etc. e tal, vamos dar ao síndico o poder de regulamentar dentro do condomínio, porque cada condomínio é uma realidade, tem condomínio de casa, tem condomínio de apartamento, tem condomínio que é 6 apartamentos por andar, enfim, que o síndico tem o poder de estabelecer as regras dentro do condomínio. Agora, gente, o síndico não é um tirano dentro do condomínio, ele responde perante a Assembleia, ele é eleito pela Assembleia. A única forma de você conferir ao condomínio
pelo Código Civil é conferir ao síndico a decisão. Então, estava interpretando, eu vi hoje até o Chico Graziano, que é uma pessoa que eu adoro, falando assim, que ele acha que é a Assembleia Condominial que tem que decidir, não o síndico. Mas no Código Civil você confere competência ao síndico, não à Assembleia. E lá pelo Estatuto do Condomínio você tem as decisões pela Assembleia Condominial. Enfim, esse era um tema periférico que podia ser vetado e nós não íamos perder muita coisa com isso. Agora, foram vetados vários outros itens que eu confesso que estou a manhã inteira tentando entender. A gente tinha aqueles artigos 6º e 7º que diziam respeito a revisões contratuais, que eram importantes para deixar claro, a irretroatividade dos efeitos da pandemia a obrigações vencidas antes de 20 de março, tá? Para evitar, para deixar claro para a sociedade que, olha, gente, não entrem no judiciário para tentar se eximir de obrigações que já estavam vencidas antes da pandemia, alegando a pandemia, tá? Isso dava segurança, dava uma mensagem clara para os atores da sociedade para não entrarem em aventuras jurídicas. O artigo 7º dizia claramente, afastava a variação cambial, afastava inflação do conceito de imprevisibilidade para fins de revisão contratual, o que era algo importante também, consolidava uma jurisprudência que já é de 30 anos do STJ, dos demais tribunais superiores, para não abarrotar, nesse período que o dólar está flutuando, não abarrotar o judiciário de revisões contratuais e bagunçar ainda mais a economia. Nós tivemos vetos até em textos que foram mandados pelo governo, como lá aquela questão do CONTRAN, a possibilidade de flexibilizar a pesagem dos caminhões. Então, assim, não é ficar chateado porque a gente está todo mundo aqui querendo governar o país, né? Mas foi um texto que foi construído em consenso na Câmara, em consenso no Senado, enviado pelo presidente do STF e foi vetado em 50%. Então, vamos ver as razões do veto, vou conversar com o governo, não tenho nenhuma vaidade de querer manter por manter, se me for convencido de que é melhor os vetos, a gente não vou trabalhar para derrubar, mas eu acredito que ali a gente tinha instrumentos muito inteligentes para lidar com a crise que infelizmente não foram assim interpretados pelo presidente ou por quem o aconselhou. Não consigo dar uma perspectiva ainda de como isso caiu na Câmara, porque ontem foi feriado, enfim, não tinha... Conversei só com as pessoas que estavam muito próximos, os deputados que estavam muito próximos do projeto, tinham se interessado e eles ficaram, evidentemente, assim, perplexos com tantos vetos. A gente imaginava 1 ou 2, mas não tantos. E vamos trabalhar, vou conversar com os líderes para ver qual é a percepção deles. A gente, para ter uma noção, ainda não, nesse período de pandemia, nós não apreciamos nenhum veto presidencial, ainda não houve sessão do Congresso para avaliar vetos. Parece que na quarta-feira que vem vai ser convocada uma sessão. Mas isso, eu acho que é uma perda. Era um projeto que tinha por objetivo dar segurança jurídica e fazer pequenas intervenções para evitar oportunismos e aventuras judiciais oportunistas nesse período. Mas vamos construir esse diálogo com o governo, como tínhamos construído antes, podíamos ter pedido para alterar antes, no nosso relatório a gente construiria, mas vamos lá. E o outro ponto importante, que esse não foi vetado, é a questão da LGPD, né? da Lei Geral de Proteção de Dados, que o Congresso Nacional entende que nesse período é difícil que as empresas se adaptem às exigências da LGPD e, portanto, aceita prorrogar as sanções para metade do ano que vem, para agosto de 2021, mas quer deixar uma mensagem clara para o próprio governo de que o Congresso quer que a lei entre em vigor rápido e que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, seja constituída rapidamente. Tá? Nós demos 2 anos de vacatio legis para a LGPD e nada foi feito, não é só pelo presidente Bolsonaro. O presidente Temer também não constituiu a ANPD. Isso é algo fundamental para uma democracia do século XXI e para a integração, inclusive, econômica do país. Por exemplo, assim, tratar dados de cidadãos europeus precisa ter uma LGPD, precisa ter um regramento que garanta os direitos fundamentais à proteção dos seus dados. Enfim, nós precisamos dessa lei, precisamos da autoridade constituída. Mas, enfim,
PL 1179 é isso. Eu estou estudando as razões, conversando com o governo desde ontem para ver o que a gente pode construir dali. Até porque, e aí eu encerro essa fala, estou falando muito, até porque o PL 1179 ele serve para o período da crise. Se ele for entrar em vigor daqui a um mês, é melhor que não entre mesmo. Né? Se você vai entrando meses e meses e no meio do negócio você entra com um projeto de lei, com uma lei, ela já é tardia. Então, precisa ser algo que seja decidido rapidamente nessa conversa. Caio, Adriano, alguma observação em relação ao APL? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o deputado pela relatoria do projeto de lei na Câmara dos Deputados. Foi muito bem, tanto assim que alguns pontos que eram delicados e sensíveis, tanto para o setor como para outro setor, não só do setor construção civil, mas outros setores também, porque o projeto de lei ele envolve vários setores da economia, acabaram até caíram, né, apesar de ir lá do Senado da maneira como veio, mas o deputado conseguiu realmente aprovar o projeto como nós todos imaginávamos, que são intervenções, enfim, pontuais e importantes para a economia, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a minha pergunta, na verdade, é um do que o deputado até já mencionou agora no final, né? A gente já está 90 dias do início dessa crise, da pandemia, e se demorar um pouco mais, ele vai surgir um efeito contrário, vai ser pior, né? Então, essa questão agora do procedimento, ou seja, daqui para frente, o senhor já mencionou que já começaram as conversas com o governo para entender por que o veto de quase 50% dos pontos, mas qual que seria daqui para frente esse prazo, né? O senhor mencionou que quarta-feira que vem vai ter uma discussão de alguns pontos de vetos presidenciais, mas eu entendo que não vai ser nesta quarta-feira que isso vai ser colocado. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente, um prazo exequível para que a Câmara aprecie os vetos presidenciais? Adriano, se eu te der um prazo, eu vou estar chutando. Eu queria conversar com o governo e ver se a gente colocava para votar na quarta-feira esses vetos também, porque eu tenho pressa, de fato. Eu não vou construir nenhuma derrubada de veto daqui a um mês e meio, porque é desgastar à toa, entendeu? Vai causar mais insegurança para um projeto que o coração dele, a intenção dele era gerar segurança. Então, eu confesso assim que eu vou me esforçar, na minha cabeça agora, passar esse final de semana, os primeiros dias da segunda, terça-feira que vem, conversando com a Casa Civil, com a Secretaria de Governo, com a assessoria jurídica da presidência, para ver se tem pontos de consenso ali, se a gente derruba alguns, mantém outros, e tentar votar na quarta-feira ou na próxima sessão, se for convocada rapidamente. Mas eu também estou convencido de que se isso passar 2, 3 semanas e não ter um direcionamento, aí a gente, se rende à realidade. Não vou querer causar insegurança jurídica batendo o pé no projeto que eu relatei, entendeu? O objetivo todo de ter relatado era pedir a relatoria desse projeto para o presidente, porque eu entendi que era um projeto que dizia respeito a relações privadas, e, portanto, é um tema muito sensível e que precisaria de uma tecnicidade jurídica importante. O direito civil ele é fruto de 2 milênios de discussão jurídica. Os conceitos estão muito estabelecidos, os conceitos significam coisas, você precisa dar o nome correto para as coisas, senão você gera insegurança. E eu, assim, pela minha formação de advogado, quis pegar para dar esse trabalho. Acho que a gente conseguiu, mas ele se torna uma causa de insegurança ao invés de segurança se a gente apreciar os vetos daqui a 3 semanas, 4 semanas. Aí eu assumo aqui com vocês que eu vou me render à realidade. Agora, deputado, eu queria saber como é que o senhor vê essa recomposição de base do governo, se isso altera a relação efetivamente com o Congresso, inclusive em votação de matérias, né? O presidente Bolsonaro já sinalizou, por exemplo, que se o Congresso aprovar um auxílio emergencial maior,
como já estava acontecendo antes, logo no começo da pandemia, ele veta. A senhora acha que ele tem, hoje, mais força no Congresso para implementar determinadas medidas? Ele garantiu uma base efetiva de apoio? Olha, já alterou a relação. Né? Isso daí a gente vê lá no plenário, né? Com figuras que estão, por exemplo, o deputado Arthur Lira, o líder Arthur, do PL, do PRB, que estão mais simpáticos às causas do governo e estão agora auxiliando em pautas de interesse do governo. Assim, eu não tenho nenhuma ilusão de que o nosso sistema presidencial leva a isso. Nós elegemos um presidente da República de forma desvinculada do Congresso Nacional. O chefe do governo, ele é eleito de forma desvinculada e, portanto, a base tem que ser construída a posteriori, depois de eleito. Isso, assim, é muito difícil. Você induz a prática de uma formação de uma coalizão pela troca de cargos. Isso daí, se mantém dentro de certos limites republicanos, não tem problema, é assim que funcionam as coisas e é importante para o governo ter uma base. Agora, isso já mudou, já tem... você vê a movimentação lá no plenário com mais desenvoltura das pautas do governo, enfim. Agora, o que a gente precisaria é que essa aproximação fosse acompanhada de uma mensagem clara do que o governo quer do parlamento. Desculpa, não é prioridade nacional votar CNH. Não é prioridade nacional votar flexibilização do armamento agora. Né? Se essa aproximação com o Centrão, tá, e com os partidos de centro, com os quais eu tenho uma ótima relação e que são importantíssimos para a democracia e para o funcionamento do parlamento. Se essa aproximação for acompanhada por uma efetiva proposta de reforma tributária que ande por causa disso, de uma efetiva reforma administrativa que ande por causa disso, bom, louvado seja Deus, ótimo, é bom que tenha isso. O problema é que não seja uma... O importante é que tenha um mínimo de identidade ideológica e programática a coalizão. E isso só vai vir a partir de propostas claras e evidentes. Então, é isso que a gente espera, voltando lá ao início da nossa conversa. Não sou moralista para julgar essa aproximação, acho que faz parte da política, o nosso sistema funciona dessa forma. Sempre defendi um parlamentarismo, sem um presidencialismo que gerasse um chefe de governo a partir de uma maioria já constituída, mas não é assim que funciona hoje. Então, tem que montar a maioria a posteriori. Agora, vamos montar também com base em objetivos claros e programáticos do que a gente quer para o país. É isso que falta na minha visão. Denise, Adriano? Caio. Queria aproveitar esse gancho do deputado Henrico para falar justamente de um projeto que, de alguma forma, o governo está apoiando e já foi bastante discutido na Câmara e está no Senado, que é o marco regulatório do saneamento básico. Quer dizer, essas são pautas, Henrico, que eu acho que, independentemente se já está na outra casa, acho que é um pleito que não é o setor, é a sociedade exige, sabe? Nosso setor que eu represento, não só dentro do Secov, mas pela Elo que eu presido, que é de loteamentos, a gente é um grande investidor em saneamento básico. A gente faz as redes internas, a gente até suplanta a falta de investimento do poder concedente municipal ou do seu concessionário, e a gente vê nesse marco regulatório justamente o destravamento que a gente precisa da parceria público-privada para trazer um investimento que é essencial para a sociedade. Sabe, é inadmissível o déficit de investimento nessa área em pleno século XXI. E a gente não estou falando do interiorzão do Brasil, não. Eu estou falando da região metropolitana de São Paulo. Tem várias cidades que a universalização de coleta e tratamento de esgoto está ficando para 2022, que já deveria ter ocorrido antes dos anos 2000. Então, assim, é uma pauta que não é urgentíssima, ela é para lá de urgentíssima. Então, eu queria até ouvir um pouco o teu posicionamento, que essa é uma pauta que ela consegue aliar, ou seja, uma recuperação da economia com investimento público-privado, que ela não onera os cofres, quer dizer, o poder público vai trabalhar muito mais como um regulador disso, e que ela traz um benefício que é para a sociedade, né? Queria ouvir um pouco teus sentimentos sobre isso. Caio, a gente já conversou sobre isso e
coordeno a Frente Parlamentar do Saneamento, que a gente criou no começo do ano passado, justamente por essa... Eu confesso a vocês a minha ignorância antes de ser eleito, acerca da realidade do saneamento no Brasil. Eu nunca tinha me preocupado muito com isso, mas depois que fui eleito, o pessoal fez uma reunião, eu fiquei absolutamente chocado e tomei essa decisão de levantar essa bandeira no mandato. Então participamos da aprovação do Marco do Saneamento na Câmara, mergulhamos nisso ano passado. Como você disse, é inacreditável, inadmissível que a gente tenha um problema do século XIX no século XXI, por erro de planejamento de regulação. Tá? O que eu posso te dizer é o seguinte: o Senado, parece que o texto já foi construído um bom consenso lá. O presidente Davi tem dado sinalizações de que a primeira votação pós-pandemia, né, essa primeiro tema que se desvincula um pouco do combate imediato à pandemia, vai ser o marco regulatório do saneamento. A gente está esperando isso ainda para esse primeiro semestre no Senado. Voltando à Câmara, a gente consegue dar celeridade a isso, porque o que eu tenho trabalhado para convencer as pessoas, Denise, Adriano, é de que o saneamento reúne as características necessárias para ser o carro-chefe de uma retomada econômica, justamente porque ele tem dinheiro disponível para investir, tem apetite do mercado nesse sentido, tem muito a ser feito e, portanto, me parece que a gente precisa de duas coisas. Primeiro, aprovar o marco e depois, algo que eu tenho insistido também, fazer uma força-tarefa interfederativa, também com o parlamento, etc. e tal, para pensar o day after e acompanhar a efetivação. Porque não vamos ser ingênuo. A gente também achou que a lei do saneamento lá em 2007 ia resolver o problema e não resolveu, porque o day after não foi cuidado com a devida atenção. Então, nós precisamos equipar a Agência Nacional de Águas para exercer a competência que a gente está conferindo a ela. Nós precisamos disponibilizar dinheiro para que os estados e os consórcios e os blocos regionais façam os seus estudos, os planos, os projetos de saneamento, sem os quais nada sai do papel. Enfim, isso é algo que eu tenho conversado muito com o deputado Geninho Zuliani, que foi o relator. Ele tem, pela frente parlamentar, ajudado a monitorar como o governo federal, estadual e os municípios precisam se organizar para que, no dia em que o projeto virar lei, ele possa ser efetivado com brevidade. Isso vai ser um desafio para que não seja mais uma lei que não pega, mas nós estamos atentos a isso. Agora, de fato, é inacreditável que a gente tenha quase 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado em casa, e a gente está discutindo instalação de 5G na Amazônia e o pessoal não tem Guarulhos, do lado da maior cidade do Hemisfério Sul, não tem saneamento. Essa é uma realidade que eu acredito que nós precisamos nos colocar como nação esse desafio de universalizar o saneamento. Não precisa ser em 2 anos, que não vai ser. Pode ser em 10, 15 anos. A gente coloca a meta de 2033 até 2040 no máximo, mas até lá precisa ter universalizado o saneamento, se nós queremos ser um país sério e um país civilizado, né? Não tem como. E é o maior problema ambiental, desculpa, Denise, e é o maior problema ambiental que a gente tem hoje. Não tem. Eu fico falando pro pessoal do PV, assim, tudo bem, a gente tem que cuidar de todas as pautas do PV, etc e tal, eu concordo e defendo. Agora, vamos ter senso das proporções. Hoje, o maior problema ambiental do Brasil é o problema de saneamento. Não tenha dúvida. Olha as nossas cidades, olha São Paulo. De saúde também, não é? Ficou exposto com a pandemia, as carências que a gente tem no país. Saúde, de né? saúde. Capital do Rio de Janeiro, né? Exato, a OMS falou, olha, o inimigo número 1 do combate ao Covid é a falta de infraestrutura de saneamento. Tá? Água potável e esgoto tratado. Exato, você vai pedir para as pessoas lavarem a mão, elas precisam ter água limpa em casa chegando, né? Exatamente. Adriano, eu acho que o deputado colocou muito bem. Acho que o deputado colocou muito bem. A gente está tratando de 5G na Amazônia, enquanto metade da população brasileira não tem esgoto. Enfim, acho que esse é um tema, e como o Caio também colocou, eu acho que isso acelera. O mercado imobiliário é uma trava gigantesca, né, a falta de saneamento. Não só em termos de investimento, mas a velocidade que você requer para aprovações, etc. e tal. À medida que você tem tudo isso resolvido, você tem
a população atendida, isso acelera tudo, o número de investimentos, atratividade, enfim, para nós é fundamental. E, além do que, obviamente, a população precisa, carente principalmente. Mas nesse tema, para ser justo, o governo tem ajudado, viu? Tem ajudado, tem participado ativamente, tem cobrado uma aprovação célere, tem dado subsídio. O ministro, agora Rogério Marinho, com o secretário Pedro Maranhão, enfim, eles têm realmente tido consciência da importância dessa pauta. Foi esse gancho. Desculpa, Denis. Foi esse gancho que eu quis fazer. Quer dizer, existe uma pauta que o governo federal, de alguma forma, já se organizou e já colocou no Congresso, mesmo no ano passado, que é uma pauta que é da toda a sociedade. Eu citei o exemplo dessa questão do marco regulatório do saneamento, né? Sim. A gente até conversou, deputado, e eu não vou poder fugir desse tema, né? Falando na questão ambiental, que é a questão do PL, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Eu sei que isso no teu partido é uma discussão bastante grande, mas a exemplo de instrumentos legais que nos trazem para uma modernidade, por incrível que pareça, a gente não tem uma lei processual da questão do licenciamento ambiental, né? O que a gente tem são resoluções do CONAMA, instruções normativas de estados e de entes do CISNAMA, e a gente não tem uma organicidade nisso. Isso não significa, é a construção que a gente vem fazendo aí, essa lei está em discussão na Câmara dos Deputados aí, já está indo para 16 anos em discussão lá, e eu acredito que a sociedade organizada, o próprio parlamento, já fez uma evolução muito grande nessa discussão. E essa é o típico da reforma, vamos chamar, legal, que ela é possível de ser discutida num cenário pós-Covid e que vai fazer muito sentido para uma recuperação. Porque ela traz transparência para o processo, ela identifica corretamente a questão da gravidade daquele empreendimento que você quer fazer do ponto de vista ambiental, ela identifica quais são os projetos e processos que devem ser passados. Então, ela traz instrumentos para a sociedade, para comando e controle da sociedade. Eu sei que isso é uma discussão interna no seu partido, mas fica aqui assim o pedido, né, da também necessidade de retomar essa discussão num cenário pós-Covid. Eu acho que a gente, na relatoria do deputado Kim Kataguiri, no seu último relatório que ele apresentou, ele conseguiu fazer um consenso com todos os atores envolvidos, inclusive ONGs. Tá? Há uma percepção clara da necessidade de a gente implantar essa lei. Ela já, a exemplo do que a gente falou de pautas que eram, essa não é uma pauta do século XIX, mas é uma pauta do século XXI, e mais do que século XXI, ela é uma pauta intergeracional. Ela exige que a questão da sustentabilidade, que é fundamental em toda a atividade econômica, ela tenha um instrumento correto de processo e de procedimento. E é o que essa lei traz, né? Então, sim, fica aqui também o nosso pedido a você, quer dizer que eleve essa discussão também junto ao seu partido e outros partidos para que a gente possa evoluir e ter isso discutido em plenário para avançar na discussão e aprovação dessa lei. Uhum. Denise, posso comentar? Claro, claro. Tem que ser... Ah, tá. O Caio, em primeiro lugar, assim, o que eu acredito que nós precisamos gerar uma consciência generalizada no Brasil é que se o Brasil vai exercer algum papel de protagonismo nesse século, no mundo, vai ser por meio, eu não consigo enxergar de outra forma, vai ser por meio de uma liderança nesse setor, setor ambiental, nesse setor de, por exemplo, biocombustível, proteção ao meio ambiente, à biodiversidade, todas as pautas que me fazem estar no Partido Verde, não é só pelo Partido Verde, é porque o Brasil, tá? O Brasil, ele vai crescer e vai exercer um papel de protagonismo no mundo na medida em conseguir se fortalecer nesses setores, tá? Essa é a imagem que a gente precisa do Brasil. E isso tem que ser a esquerda, tem que ser a direita e tem que ser todo mundo, tá? Eu nunca vi assim, se tem uma pauta que é dócil ao discurso conservador, é a pauta ambiental. Entendeu? Então precisaria ter uma consciência geral, acima das divergências ideológicas, de que esse é um eixo estruturante do Brasil que nós queremos para o terceiro milênio e que o mundo espera de nós.
a gente vai conseguir sentar nas mesas internacionais de negociação, exercer um soft power, como é a nossa vocação, à medida que a gente liderar esses setores. Cara, o Brasil, em termos de biocombustíveis, a gente pode assim, voar, a gente pode ser líder no mundo, a gente já é e pode ser. Nós temos o programa RenovaBio, nós temos 27,5% de etanol na gasolina, que pode crescer, nós temos agora o biodiesel, que está no B12, a gente quer chegar no B20, enfim, nós somos líderes nisso. Então, é preciso que todos tenhamos essa consciência. E, a partir dela, fazer essas discussões, que para mim não tem tabu nenhum. Eu trouxe para a minha assessoria, quem me ajuda e estuda esse tema do licenciamento ambiental é o Maurício Brusadin, que foi secretário de Estado do Meio Ambiente do governador Geraldo, agora está trabalhando conosco. E eu acredito que assim, nós precisamos, de fato, em cima do relatório do deputado Kim, que fez avanços grandes, a gente conversa muito com ele. Tem alguns pontos ali que precisam de negociação, mas, genericamente, a gente conversa muito também com o Fábio Feldman, que entende muito do assunto e ajudou o Kim a fazer o relatório, tem sido um interlocutor. Essa pretensão, acho que a pretensão de todos os setores econômicos é de previsibilidade e segurança. A gente quer saber, assim, ter previsibilidade do que vai acontecer, do que vai ser exigido, não ter casca de banana. Então, só de ter um ganho em segurança, em previsibilidade, isso já é muito. A mesma questão da reforma tributária. Só saber direitinho quais são as minhas obrigações e não ter a surpresa depois de cumpri-las, já é um grande avanço. Então, eu realmente acredito, Caio, que é uma discussão que tem se encaminhado bem. Claro, no Partido Verde tem as suas reservas quanto a alguns pontos, mas eu não acredito que são reservas absolutas que impeçam uma construção de forma que eu acho um tema importante, sim, e que nós conseguiremos. O Kim tem sido muito aberto às nossas sugestões, e que nós conseguimos sim chegar num texto que dê para aprovar com quase unanimidade, entendeu? Como foi até aquele processo todo do Código Florestal, que foi tocado pelo Aldo, que é um exemplo para nós de como o Brasil consegue, nesse tema ambiental, gerar consensos legítimos, né, e que tragam avanços. Excelente, Henrique. Só queria colocar, Denise, para colocar para ele o seguinte: eu tive com o Maurício Brusadin quando ele foi secretário de Estado do Meio Ambiente, e gostaria até de colocar isso, o Secov, à sua disposição, Henrique. Se ele quiser também a gente aprofundar, discutir, a gente tem todo um pessoal que está debruçado sobre esse tema já há muito tempo. A ideia é sempre contribuir. E eu concordo, e o Secov concorda em gênero, número e grau com essa tua visão. A gente fala, no setor imobiliário, a questão ambiental é estruturante de todos os empreendimentos. Ela é uma premissa sem a qual o empreendimento não nasce. Isso vale para loteamento, vale para incorporação, vale para conjuntos habitacionais, vale para o setor logístico, para o setor hoteleiro. Isso já está incorporado, dentro da matriz de produção e de planejamento, é um eixo estruturante. Então, isso já está incorporado. E eu concordo com você, nós temos uma série de vantagens comparativas com outras nações do mundo, inclusive no aspecto da preservação, que a gente só precisa melhorar. A gente precisa ter justamente isso, como você falou, num grau mais elevado estratégico, para a gente poder justamente ser o que a gente que é a nossa vocação, né? Então, concordo bastante com o que você falou e coloco o Secov à disposição para a gente levar para frente essa discussão. Vamos marcar um momento para nós conversarmos sobre esse ponto. Vou até conversar com o Kim para ver o que ele está pensando em termos de prazo e de tocar a discussão. Legal. Perfeito. Mais alguma observação? Nós já chegamos aí no horário de encerramento aqui da nossa live. Adriano, Caio, mais algum ponto? Bom, eu só gostaria de agradecer ao deputado pela oportunidade. Desejar sorte ao deputado nas conversas com o governo. E agradecer sempre a possibilidade do diálogo. Acho que a boa política é essa que tem sido praticada, de discutir, de buscar o melhor para o país. É essa visão do Secov. O Secov vem fazendo isso há 74 anos e a gente agradece as oportunidades que a gente tem para conversar
com lideranças como o Henrico, que é uma pessoa fantástica, que conhece com profundidade os temas. Quando ele não conhece, se dedica, muito aberto ao diálogo. O Adriano pode falar melhor do que eu nessa discussão do PL que a gente acabou de mencionar aqui, a abertura de discussão, ou seja, a transparência, a honestidade de argumentos. É isso que a gente precisa, construir a melhor forma de relacionamento político para o país. É assim que a gente vai construir os consensos, achar o caminho, que é o caminho que está traçado para nós. Obrigado, viu, Henrique? Deputado, eu queria estender também o agradecimento, porque desde o princípio, antes de assumir a própria relatoria do projeto, você sempre se colocou à disposição para entender o assunto, para investigar o assunto, ir no detalhe. Isso é extremamente importante, porque senão a sociedade fica falando sozinha, né? Você, sem dúvida nenhuma, os deputados são a forma que nós interagimos com o governo. E, sem dúvida nenhuma, acho que não só o sucesso que você já teve até agora com relação à explanação e a defesa da relatoria do projeto, mas agora eu desejo muito sucesso também nas conversas com o governo para analisar os motivos do veto presidencial e, quem sabe, enfim, manter que eles sejam da melhor forma possível aí para frente. Muito obrigado pelo tempo e dedicação. Nós vamos fechando por aqui, então, essa live. Eu também agradeço a participação da Adriano Sartori, vice-presidente de Gestão Patrimonial e Locação, o Caio Portugal, vice-presidente de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Secov, e, claro, o deputado Henrico Mizrazi foi o nosso convidado de hoje aqui. Foi um debate muito produtivo. Eu acho que o deputado está dentro daquele contexto que a gente quer ver de preocupação com a reestruturação do país, com relançar o país depois dessa crise toda, e infraestrutura passa por aí com certeza, né? Deputado, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Denise, Caio, Adriano, agradecer o Basílio também, agradecer o Pedro Clarenbuch, que está sempre lá nos incomodando no Congresso e nos ajudando com muita competência, e agradecer, me colocar sempre à disposição para nós. A gente precisa, nós nos dedicamos a muitos temas, então quando nós temos pessoas de confiança, instituições de confiança como é o Secov, que pensam no país, que pensam no setor, evidentemente, mas que tem uma responsabilidade para uma construção coletiva do país, com bem comum, isso para nós é uma riqueza para o nosso mandato. Essa interlocução, a gente sempre aprende muito mais do que qualquer coisa, e para mim é fundamental. Por isso eu agradeço, me coloco sempre à disposição para essas e outras discussões, e muito obrigado por essa live. Obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Tchau, Bom dia a todos.